Olha, queria que tu começasse falando do Skol Rock, mas para a galera ter uma ideia, que não conhecia a Oktober antigamente, anos 90 ali, dá uma ideia pra gente, assim, de uma proporção em geral, o que é a Oktoberfest, o tamanho da Oktoberfest daquela época, e o que significava a Oktober no começo dos anos 90. Então tá, vamos lá. Senta que lá vem a história, né? A Oktoberfest, na verdade, ela surgiu através do projeto Nova Blumenau, que tenho o prazer de falar que meu pai fez parte. Inclusive, a criação do projeto Nova Blumenau, nome e tudo mais, foi do meu pai, que já não está mais com a gente, em 1974. Logo depois surgiu o Oktoberfest para resgatar a alegria, para a reconstrução da cidade, essas coisas todas. E aí, então virou esse sucesso que hoje todo mundo conhece. Na época dos anos 90, o Fabrício, meu irmão, fez o projeto Skol Rock nos anos 90 e ele ficou engavetado 4 anos até conseguir alguém e alguém acreditar. Era muito difícil fazer, né, PH? Porque assim, tu imagina fazer um festival de rock com bandas nacionais e locais, porque a gente sempre deu força para as bandas locais, fazer isso numa época de Oktoberfest, né? Era bem complicado para as pessoas entenderem isso. E tudo que é novo sempre assusta. Mas também teve a ideia de tirar as pessoas que ficavam na Rua 15, trancavam a Rua 15, era sempre aquela bagunça, coisa e tal, ninguém passava, carro e tudo. Então, a criação do Skol Rock levava as pessoas para a prainha e, claro, que os turistas também iam atrás para a prainha. Então, acabou ajudando bastante a cidade. Foi difícil de fazer? Foi. Pô, o Fabrício pode contar isso bem também, porque ficou engavetado 4 anos até que a gente conseguiu botar a prática, né? Que a Skol queria entrar na Oktoberfest, não conseguia, porque na época os pavilhões eram da Antártica, então a Skol não tinha entrado. Hoje elas eu acho que são juntas, né? A Ambev, eu acho que é tudo junto ali. Mas não conseguia. E aí então a Skol bolou, topou pagar todo o evento. E aí no primeiro ano veio com Esquadrilha da Fumaça, jet ski na rua, todo mundo vinha de amarelo e com bandeiras de Skol. Veio aquele pessoal de moto lá de Floripa, 1.000 motoqueiros. Então virou uma loucura a cidade. E a Skol Rock, e a Skol, na verdade, daí, porra, apareceu muito mais que a Antártica e ganhou muito mais que a Antártica naqueles 3 anos. Ô, Nico, que loucura tu falar assim, né? Ah, a gente fez o festival para tirar um pouco a galera da Rua 15. É por isso que eu perguntei para ti falar da proporção. Porque, claro, tu hoje vai na Rua 15, é cheio, mas, cara, nem em comparação com o que era antigamente, né? Antigamente a festa acontecia em dois lugares, né? Uma parte na Vila Germânica, que era pro Web, e a outra parte era ali na Rua 15, principalmente no Tunga, né? A gente falou do Tunga aqui, que é nosso patrocinador de almoço aqui, que tu conhece o Silvio, conhece a Soraya, o Rafael. Ali no Tunga era onde o bicho pegava, o negócio acontecia ali e realmente não tinha como passar, né? Então essa ideia de ter um programa para os jovens realmente surgiu. Mas quando a gente fala que o Skol Rock, a galera que não conhece, fala assim, festival de rock. Mas não é um simples festival de rock, né? As principais bandas de rock do Brasil passaram aqui em Blumenau naquela época. Foram 3 anos, né, Nick, que teve, né? Foram 3 anos, Foram 94, 3 95, anos, né? 96. Isso, Isso. 3 anos. Tocou aqui Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, Kid Abelha, Mamonas Assassinas, O mais Traje o a que, meu Rigor, José Nico? Raimundos, Raimundos. o Traje a Rigor, Raimundos, Lobão, o Rapa, Maria do Relento, Capital Inicial, Ira. Meu Deus, tinha tanta coisa, cara, que eu nem lembro Sim. direito. Mas foi Fora, muita coisa legal. fora todas as bandas regionais, como tu falou, que abriam o festival ali. Então, na verdade, a gente teve naquela época um dos principais festivais de rock do Brasil, aqui em Blumenau, durante a Oktoberfest, né? E por que ficou 4 anos engavetado esse projeto? No começo não teve apoio? Como é que foi? É porque, cara, como eu te falei, é difícil e assim, é um projeto que levava o rock na época da Oktober. Tu sabe que é complicado, né? Nós tínhamos as pessoas que eram contrárias, porque, pô, vou botar rock na Oktober.
aquelas coisas todas. Mas a negociação foi bem feita, tanto essa de entrar as promoções e aí a escola entrar também na jogada, mas a própria negociação de horários. Então a gente começava o Skol Rock à tarde, terminava umas 7, 8 da noite, por aí mais ou menos, e o pavilhão abria às 8. Então o cara podia ir no Skol Rock e podia ir na Oktober sem um atrapalhar o outro, né? Chegava bem já. Era essa, né? Chegava bem bêbado. Chegava mas bem. Mas assim, cara, na boa, se o cara não fosse no Skol Rock, ele ficaria ali, como tu falou, ali no Tunga. Porra, o Tunga era lotadíssimo e ia ficar bêbado do mesmo jeito. Então fica bêbado curtindo o rock and roll lá e coisa e tal, né? Tudo certinho, né? Oh, e legal, cara, que tem uns relatos assim do seu Silvio ali, né, do Tunga, que ele tá ali também desde a... Acho que só não na primeira, né? Na segunda Oktoberfest ele já tava ali. Então, nessa época do Skol Rock, claro, ele já tava ali. E aí ele me contou uma vez, cara, que ele tem um escritóriozinho dele ali, tem uma janelinha que dá pra ver a ponte. Ele disse que, cara, dava medo de tanta gente que atravessava a ponte junto. Sim. Que medo que a galera ia cair de tanta gente que tinha. E tem, cara, e tem tem aquelas filmagens de helicóptero, né? Na época não tinha drone, né? Se quisesse fazer imagem aérea de helicóptero. E, cara, a gente vê a prainha lotada, né? E no dia do show do Mamonas, acho que mais de 40 mil pessoas, né? 42 mil, acho que é o número. Foi um absurdo. Esse dia do Mamonas, na verdade, foi o mais marcado, até porque também depois deu o acidente com eles, né? Sim. E um dos shows, os maiores shows deles foram em Blumenau, né? No Skol Rock. Sim. Agora, interessante de falar, antes de a gente começar a contar sobre o Mamonas, é que o Skol Rock, ele nasceu em Blumenau, ficou 3 anos, e depois ele virou nacional. Então, verdade. Na verdade, um produto blumenauense e depois rodou. E, cara, teve uma época que eu acho que foi em São Paulo, que eles trouxeram até show internacional, essas coisas. Tu imagina, isso aí podia ser daqui, né? Podia ter ficado aqui, tudo isso, né? Sim, mas... sim. Oh, e na época, cara, na época você estava envolvido com essa questão dos eventos e tal, porque tu já trabalhava na prefeitura na época, então, é isso? A gente era da assessoria da juventude, eu sou funcionário de carreira já há 34 anos na prefeitura, né? Sim. E o Fabrício foi convidado pelo então prefeito, era o Renato Viana e Wilson Souza, prefeito e vice. Aí o Renato convidou o Fabrício para assumir a assessoria da juventude, e aí como eu era funcionário de carreira, podia ter um funcionário de carreira, não sem problema, e aí, claro, ele me escolheu e nós trabalhamos juntos. E aí nós tínhamos um estagiário também. Então, na verdade, é o que eu falo, já falei em outras entrevistas, a gente, em 3 pessoas, a gente fez muita coisa, cara. Hoje as pessoas, tem que ter muita gente, mas não, tem que ter vontade de fazer, né, cara? Então a gente, em 3 pessoas, a gente trabalhou pra caramba. Um tempo atrás eu estava trabalhando numa outra área, diretor de cultura, e aí fui entrevistar um cara, o cara veio para trabalhar lá comigo. E aí fiz uma entrevista com ele, daí a primeira pergunta ele falou, mas precisa trabalhar final de semana e feriado? Eu falei, pô, reprova esse cara não... Quer dizer, as pessoas não querem trabalhar. Na real, as pessoas querem bastante hoje. Claro, tem sempre gente que faz e vai fazer. Mas hoje, grande parte quer ser influencer, né? Em vez de... O que tem que botar a mão na massa nas coisas, né, cara? Senão as coisas não acontecem. E, cara, eu vou a gente falar faz o sonho e vai... Até pra ser influencer tem que botar a mão na massa, cara. A gente que não... Eu também acho. Assim, eu que não sou influencer, né? Meu objetivo não é esse. Mas a gente que tá construindo um canal do zero, cara, tem que botar a mão na massa, cara. Porque senão, se o negócio não acontece, não tem conteúdo, não vira. E o outro conteúdo tem que monetizar, né, cara? Porque o conteúdo que ele não tem o pila por trás, ele não vale nada, né? Então, além de tu construir o conteúdo, tem que monetizar o conteúdo. Não, mas concordo contigo, cara, concordo contigo. É uma questão, acho que também o mundo tá mudando bastante, né? Tá vindo aí a inteligência artificial, talvez para suprir certas coisas que não vão ser mais feitas pelos humanos mesmo, né? O mundo é tão perfeito, né, cara? O relógio é tão perfeito que parece que a coisa está acontecendo realmente para uma coisa substituir a outra. A gente falou do Renato Viana, cara. A gente falou do Renato Viana, desculpa te cortar. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né, cara? Enquanto eu estive lá no Alexandre José, eu fiz vários vídeos da história de Blumenau, então conheci o Renato Viana, conheci o Nick, conheci o Carlos Braga Miller, conheci o Pimpão, conheci o André da Rádio União, conheci uma galera.
E, cara, é muito engraçado, tá? Quando eu entrei na casa do Renato, cara, pô, tu entra assim, tem uma sensação de história lá dentro, assim, cara, sabe? Primeiro que, cara, ele já tem 1 milhão de fotos da família dele, né? Então já dá uma sensação de história assim. E aí, pô, tu vê ali que o cara, né, tem uma coisa diferente, assim, sabe? Uma aura, assim, uma coisa na casa do cara muito legal. Entrevistei ele lá também e tive a oportunidade de fazer isso daí. Cara, então vocês... Oi, fala. Deixa eu te falar uma coisa, mas tu sabes que, pô, pro Skol Rock ter acontecido, claro que teve, pô, quem mandava na cidade era o Renato, né? Eu lembro que o Renato falou assim, pô, bota, como é que ele falou? Vamos dar uma chance pros guris, uma coisa assim. Uma frase mais ou menos assim ele falou, né? Para apostar no projeto, né, que o Fabrício fez, vamos dar uma chance pros guris e deixar fazer e ver o que acontece. E, pô, foi só sucesso depois, né? A gente tem muito a agradecer a ele, que bancou todas essas versões contrárias de não deixar fazer, né? Sim, sim. Com certeza, né, cara? Um apelo da festa que é muito alemã, qualquer coisa fora disso, muita gente torce o nariz, e ele teve a coragem ali, né, de colocar o rock no meio. Cara, mas também assim, né, cara, naquela época o rock era o rock, né? Era o rock que dominava, né? Dominava no rádio, sim, dominava na noite, as bandas de rock, pô, podemos falar aqui, sei lá, umas 50 bandas de rock nacional entre os anos 80, 90 e 2000, que era estourado, que tinha música. Os CDs, né, cara, pô, a época do CD, aqueles encarte, o cara pegava, abria o encarte, olhava as coisas do CD, CD duplo. Aquele CD duplo do Raimundos MTV, cara, pra mim foi histórico. Era um CD que um era preto, o outro era vermelho, lembra? Pô, ao vivão, sim, assim, sim, tinha altos encartezão, assim. E o Raimundos que chegou a tocar aí, né? Cara, e como é que foi essa coisa de fazer o contato com as bandas, cara? Porque, como a gente disse, eram bandas grandes, bandas que estavam estouradas na época. Vocês falavam com produtora, tinha contato? Como que era feita essa questão do contato com as bandas? Então, é uma época que não tinha nem WhatsApp nem nada, né? Eu nem sei se era o fax ainda, mas era alguma coisa desse tipo. Mas a gente ia atrás e via no valor que tinha para fechar os contratos, né? E depois, cara, ele já começou bem, né? Já começou com várias bandas na época bem conhecidas e tudo mais. A tendência, é claro, que era crescer, né? Cada tinha vez o nome mais. Da escola por trás também, né? Tinha o nome da escola, tinha dinheiro, né? Com dinheiro fica mais fácil, né? E aí, então, o projeto era muito bom também. O projeto de não só de mostrar o produto Skol, mas de mostrar a cidade, mostrar as bandas locais. As pessoas compravam a ideia do projeto, inclusive os artistas nacionais. Eles falavam, cara, eu lembro do Biquíni Cavadão, o Bruno, quando viu aqueles helicópteros, aquelas coisas, Esquadrilha da Fumaça, ele falou, meu Deus, cara, que loucura isso. Onde é que eu tô, sabe? Então, pô, Blumenau ficou muito pra cima, muito conhecido na área do rock,